eu gostaria de iniciar hoje. A Bíblia fala de 7 igrejas que foram estabelecidas às 7 cidades da Ásia Menor. E a cada segunda-feira nós vamos estar falando sobre uma dessas igrejas e a condição em que elas estavam. Hoje nós vamos começar com a igreja de Éfeso. Está no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia e confira comigo. Você que está em casa poderá acompanhar esta série de 7 mensagens. Eram 7 igrejas que foram estabelecidas ali. E esta de Éfeso hoje é a Turquia, né? Um lugar turístico. E segundo alguns historiadores, essa igreja ela ficava ali na casa de Maria. Ou seja, o lugar hoje é conhecido como a casa de Maria, que ela viveu ali os seus últimos anos de vida. Todavia, vamos à leitura. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a seguir, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçal de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Na minha tradução, edição revista corrigida, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, os que aborrecem as obras dos nicolaítas, os quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, ou da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Diga amém. Olha para cá. João, o apóstolo, ele estava aprisionado, preso, por causa da palavra de Deus, numa ilha chamada Pátimos. João estava ali por causa da palavra de Deus. Segundo alguns historiadores, eles dizem que esta ilha é como se tem uma ilha aqui bem próxima de Mongaguá, a Ilha das Cobras. E diz que esta ilha, todas as pessoas que fossem levadas para a ilha de Pátimos não voltavam mais. Porque havia tantas feras,
bestas feras e víboras ali, que ficava difícil alguém escapar daquela prisão. Era uma prisão. Ele estava preso na ilha, não tinha como sair dali. Ele foi levado ali para morrer naquele lugar. Mas uma coisa me chama a atenção, porque quanto mais escura for a noite, mais brilharão as estrelas. João era um homem escolhido por Deus, e foi naquele lugar tão horrível, na ilha de Pátimos, que Deus descortinou para João, que Jesus descortinou para João, lindas e maravilhosas revelações da Bíblia. Foi ali na ilha de Pátimos que João teve a visão apocalíptica. João teve as revelações dos fins dos tempos, novo céu, nova terra, o paraíso de Deus, a nova Jerusalém. Foi ali na ilha chamada Pátimos que João teve essas maravilhosas visões e revelações de Deus. E no tocante às 7 cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor, ele conta para a gente, no capítulo 1, a partir do versículo 7. Olha o que João diz. Vamos ler, para adiantar, a partir do verso de número 9. Olha o que João disse. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Tem gente que é só irmão, mas na hora da tribulação ele desaparece. João diz, eu, irmão vosso e companheiro na aflição ou na tribulação e no reino. Tem muita gente que é teu companheiro no reino, mas não é companheiro na tribulação, na aflição. Ele diz, eu sou companheiro na tribulação e no reino, e na perseverança em Jesus. Ele estava ali preso naquela ilha. Certamente João sabia que jamais ele sairia dali. Mas ele disse, não tem problema, é aqui que Deus vai me usar. E João escreveu todo o livro do Apocalipse. Agora preste atenção, ele diz, achei-me na ilha chamada Pátimos. E por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que João dava a respeito de Jesus. Você vê que quem dá testemunho da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, muitas vezes paga o preço. Muitas vezes é levado cativo, muitas vezes é aprisionado, muitas vezes é achincalhado, muitas vezes alguém fala mal de você, porque você é portador da mensagem de Cristo. João estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E aí, ele diz no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Era um domingo. Ele diz, eu me achei em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Ou seja, Deus começou agora a descortinar ao seu servo João lindas revelações da Bíblia. E aí no verso 11 ele diz, dizendo, o que vês, escreve num livro. É por isso que existe hoje o livro do Apocalipse, porque João, o apóstolo do amor, ele recebeu de Jesus esta incumbência. Diz, o que eu vou te mostrar, o que você vai ver, João, você escreve num livro, e você envia, e você manda às 7 igrejas da Ásia Menor. Você envia às 7 igrejas, e ele dá o nome das igrejas. Igreja
Éfeso, ou de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, ele recebeu esta incumbência de escrever quantas cartas? Quantas cartas? 7 cartas. As 7 igrejas da Ásia Menor. Agora, olha para cá. O que me chama a atenção, que dessas 7 igrejas da Ásia Menor, apenas 2 estava enquadrada dentro da palavra de Deus. Apenas 2. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Porém, 5 dessas 7 igrejas estavam em plena decadência espiritual. Estavam morrendo espiritualmente falando. Inclusive, esta primeira aqui, que era a primeira cidade da Ásia. Éfeso, que era a igreja dos Efésios. E aqui, esta igreja, ela estava em decadência espiritual. Sabe que é uma figura típica hoje das igrejas da atualidade. Às vezes você vê e a igreja está cheia, mas vazia do amor de Deus. Às vezes tem muita gente, mas desprovida de misericórdia e de amor. Às vezes tem muitas pessoas, mas comprometida não com as coisas de Deus, mas com as coisas do mundo. Aí no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, ou seja, semelhante ao filho do homem. Quem era? Jesus Cristo, com vestes, talares e cingido à altura do meio do peito, com uma cinta de ouro. Então preste atenção, vamos voltar agora à leitura. Eu mostrei aqui para você saber aonde João estava e por que João estava ali. E por que João estava nesta ilha. Foi levado ali para morrer, para passar os seus últimos dias ali. Todos aqueles que eram levados para a ilha chamada Pátimos, não saía dali vivo. Todavia, qual foi a incumbência que João recebeu? Escrever 7 cartas. E ele começou a escrevê-las conforme o Espírito Santo de Deus foi mostrando para ele. E ele escreve então a sua primeira carta. Você vai ver que na sua Bíblia há um subtítulo aí, dizendo: Cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Primeira carta, a igreja de Éfeso. Você vai ver aí um subtítulo na sua Bíblia. Aí ele escreve, vamos ver o que ele escreveu? Ele escreve assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Algo já me chama a atenção nesse versículo. Primeiro, a igreja estava em decadência espiritual, sim ou não? Equivale dizer que o pastor também estava em decadência espiritual. O pastor estava em dificuldades espirituais com Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que nem Jesus ousou descaracterizar os seus ministros. Nem Jesus ousou descaracterizar o pastor da igreja. E o chamou do que? De anjo. Gente, tinha igreja ali, como a igreja de Laodiceia, a igreja de Sardes. Nós vamos mostrar essas 7 segundas-feiras. Por isso eu peço para você não
faltar nenhuma sequer. Você vai aprender muito. Essas 7 semanas, 7 segundas-feiras. Olha, tinha pastor que estava em dificuldades espirituais, que se fosse nos dias de hoje, ia chamar: esse pastor tem demônio, esse pastor está desviadão, esse pastor está fora da palavra, esse pastor não é homem de Deus, esse pastor não é profeta, esse pastor não é crente. Se fosse nos dias de hoje, iam dizer assim. Mas o que me chama a atenção, que nem o próprio Jesus, o Senhor da igreja, ousou descaracterizar os seus pastores. E quando mandou João, o apóstolo, escrever, diz: ó, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ao anjo da igreja. A igreja estava em decadência espiritual? Estava. A igreja havia perdido o primeiro amor? Havia abandonado o primeiro amor? Havia. Mas Jesus disse ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Hoje as pessoas não respeitam mais os pastores da igreja. E se o pastor comete qualquer falha, começa a apontar o dedão para o pastor. Ah, pastor fez isso, pastor fez aquilo. Cuidado. Quem cuida dos pastores é Deus. Sabe por quê? Porque é Deus que os estabelece na igreja. A Bíblia diz que quem coloca pastores na igreja é Deus. E Ele coloca, e só Ele tem poder para tirá-los. Só Ele tem poder. A Bíblia diz: e a uns Deus deu a igreja pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então quem dá pastores para a igreja é Deus. Cuidado na hora de você apontar o seu dedo para um pastor. Ah, mas está em pecado. Se ele está em pecado, Deus se encarrega em cuidar dele, em tratar com ele, mas respeita-o. Eu sou do tempo que quando a gente ia falar algo para o pastor, a gente até tremia, de respeito, não era de medo, um respeito reverente. Eu me lembro que o nosso pastor, ele vinha, quando eu me converti, ele vinha apenas uma vez por mês na igreja. Eu congreguei, eu aceitei a Cristo numa congregação, era presbítero. E quando o pastor vinha, irmão Beto, a gente fazia festa para receber o pastor. Tinha bolo, tinha cantina, tinha tudo, tinha café, tinha comida. A alegria dos crentes em receber o pastor na igreja. Hoje as pessoas não estão nem aí com o pastor. Não quer saber como está o pastor, se o pastor está bem, se o pastor está se alimentando, se o pastor está vestido. Ele não quer nem saber. Então isso aqui eu aprendo. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Ali tem um nome da igreja, Éfeso. Éfeso quer dizer o desejado. A igreja como objeto do amor de Cristo. Todavia, era para ele escrever: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso me chama a atenção. Por quê? Porque não era simplesmente um desejo de João escrever. Não era algo que veio na cabeça dele, na mente dele, e ele começou a escrever. Era algo dado pelo Espírito Santo do Senhor. Ó, quem está mandando você escrever é aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. E ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, se referindo às igrejas.
Ou seja, o dono da igreja mandou João escrever esta carta, essa missiva, esta epístola. E aí no verso de número 2, vamos ver? Conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Na minha tradução diz: eu sei as tuas obras. Sabe por quê, irmão? Jesus tudo sabe. Você pode fazer as escondidas, mas Ele sabe. Provérbios capítulo 15, verso de número 3, está escrito que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Eu não sei o que você fez hoje, mas Jesus sabe. Você que está conectado conosco agora, eu não sei o que você fez hoje, mas Jesus sabe. Eu não sei o que você pensou hoje, a não ser que o Espírito de Deus me revele. Mas humanamente falando eu não sei, mas Deus sabe. Eu disse: eu sei as tuas obras. Volta lá, filho. Eu sei as tuas obras. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe por onde você anda. Ele sabe o que você fala. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe. Diga para o teu irmão: cuidado. Ele sabe. Aleluia. Ele sabe. E sabe que muitas vezes a gente esquece disso. Ah, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas eu disse aqui ontem, o Salmo 139, verso de número 7. O salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele diz no verso de número 8: se eu subo aos céus, tu estás aí. Se eu faço a minha cama lá no céu, lá no inferno, tu também está lá, porque Deus está em todos os lugares. Se eu subo com asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, tu também estás aí. Então não tem escapatória. Deus sabe o que você faz. Então, voltando, ele diz: eu conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança. Ou labor quer dizer, conheço o seu trabalho e a sua perseverança. Ele sabe o que você faz para ele. Ele sabe a sua perseverança. Ele conhece tudo. Tudo. Ele diz: eu conheço o seu labor. Labor é trabalho. Mas eu conheço também a tua esperança. E que não podes suportar homens maus. Sabe que isso é até de gênero e de postura, de índole. Eu também não gosto de pessoas assim maus. Quem gosta? Eu não sei se tem alguém que gosta, se associa com essas pessoas que querem fazer o mal para o seu próximo, que pensam o mal, que maquinam o mal contra si. Eu não sou de me associar com essas pessoas, porque elas são más. E a Bíblia diz: me diz com quem anda, e eu te direi quem tu és. Cuidado, fuja do mal. Pessoas que quando se aproxima de você está
sobrecarregada, abre a boca só para falar mal. Fala mal de pastor, de igreja, de político, da cidade, do vizinho. E aí você ouve. Cuidado, ela vira as costas, vai falar mal de você. É assim ou não é? Né, irmã Rosa? É assim. Então, cuidado. Ele diz, ó, eu sei que vocês não podem suportar homens maus, e que pusesse à prova os que declaram ser apóstolos e não são. E hoje é assim, o que tem gente se declarando como apóstolo de Cristo, portadores de uma nova revelação divina. Homens que se dizem bispos. Esses dias eu vi num perfil do Facebook, um colocou lá a foto dele, aí colocou bispo fulano de tal. Aí eu fui, porque dá para ver com a idade que tem, 18 anos bispo. Que isso, irmão? Para com isso, é meninice. Bispo, 18 anos. Para ser um bispo ou um apóstolo, tinha que ter na igreja primitiva mais de 60 anos. Agora, 18 anos, eu sou bispo. Outros colocam lá, eu sou profeta. Nem encontrou com Jesus ainda, está dizendo, ou se intitulando que é profeta. O outro colocou lá, apóstolo. Aí a outra colocou, apóstola. Eu nunca vi isso na Bíblia, não tem. Se encontrar na Bíblia, se encontrar apóstola, você me mostra, porque eu nunca encontrei. Já li a Bíblia toda. Tem várias Bíblias. Essa, por exemplo, é toda arriscada. Eu já li, ó, tudo. Você pega aqui. Esse dia eu dei uma Bíblia para minha mãe. Ela disse, meu filho, que bom a sua Bíblia. Por quê, mamãe? Nossa, tem tudo marcadinho e tal. Ah, como eu estou adorando a sua Bíblia. Oh, meu irmão, não tem isso. Apóstolos. Hoje, bispos, profetas. Até porque Lucas 16 e 16, Lucas 16 e 16, diz que os profetas duraram até João. Colocou lá, filho? Olha lá. A lei e os profetas duraram até João. Até João. Duraram até João. Depois eu vou pedir para o Matias tentar jogar aqui aquela Bíblia que estava em edição revista corrigida. Não é. Essa não é a corrigida. Por isso depois você vai, a gente está familiarizado com ela e às vezes muda um pouquinho. A palavra é a mesma, o sentido é o mesmo, mas né, você está familiarizado, e eu também, com a edição revista corrigida, Abraão de Almeida. Agora preste atenção. De Almeida, né? E voltando lá, filho, mostrou, você volta lá. Ó, ele diz, você colocou à prova os que dizem ser apóstolos, não são, mas mentem. E tu os achaste mentirosos. Aí no verso 3, e tens perseverança, e suportaste prova, porque tem crente que não suporta prova. Irmã Lilica, vem a luta, derruba ele no chão. Vem a prova, ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Para, meu irmão, tenha perseverança. É um tempo na igreja, um tempo no mundo. Parece o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Mas quando o crente tem perseverança, é uma bênção, irmão. Você procura ele aqui na segunda-feira, ele está aqui. Você procura ele na quarta, ele saiu quase 20 horas do trabalho. Ele já sai do trabalho direto, vem para a igreja. Vai comer depois das 9h30. Mas ele vem adorar a Deus. Esse é o crente vencedor. Esse é o crente que Deus dá revelações. Esse é o crente igrejeiro, perseverante, assíduo e, sobretudo, vitorioso.
vitorioso, que aguenta, ou que aguenta provas. Ali diz: suportastes provas. Por causa do quê? Da igreja? Do cargo que ele detém? Não. Do nome de Jesus. Por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer, desanimar, esfriar na fé, desvanecer espiritualmente. Ó, tu não abriste mão do meu nome. Tu venceu prova através do meu nome e não se esmoreceu quando a prova veio. Quer conhecer um verdadeiro cristão? Não é quando tudo está bem na vida dele. Não é quando o bolso está bufando de dinheiro. Saúde ele tem para dar e vender. Aí ele canta até aquele corinho de final de ano: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Aí ele extravasa. Nananina não. Quer conhecer um verdadeiro cristão? É quando Deus o coloca no teste da prova. É quando Deus o coloca na prova. Aí sim, sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Está aí a edição revista corrigida. Essa é 10. Então é muito importante a gente entender que Deus muitas vezes nos submete na prova para saber o que tem dentro do nosso coração. Porque se só tem reclamação e começa a chorar, espernear e começa a questionar com Deus, revidando a situação, e começa até jogar praga. Tem gente que até joga praga, rapaz. Agora o mais ruim de todos, sabe qual é? É aquele que começa a culpabilizar outras pessoas por causa do seu problema. Não, é a culpa da minha mãe que eu estou assim, é culpa da minha mãe, é a culpa do meu pai, é a culpa do meu filho, é a culpa do meu esposo. Eu estou fraca assim, é culpa do meu esposo. Olha para cá, é a sua culpa. Não tem que querer transferir a responsabilidade. Assuma que você falhou, que em algum momento você deixou de orar, que em algum momento você deixou de congregar, que em algum momento você deu ouvido a vozes estranhas, e aí começou a sucumbir na fé, começou a esmorecer, a fracassar, começou a se cansar do amor de Cristo. Verso 4, tem mais 5 minutinhos. Aí Jesus manda João escrever. João escreve isso aí: tenho, porém, contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Olha o protesto. Tenho, porém, contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Quantas pessoas têm se esfriado no amor? E até é uma profecia, porque Mateus capítulo 24, o verso de número 12, está escrito: e por se multiplicar o pecado. O que é pecado, pastor? Transgressão, desobediência, erros, culpabilidade. Isso é pecado. E por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de poucos esfriará. Amém? O amor de muitos
esfriará. O amor está esfriando. Esses dias, um pai teve a coragem, a petulância de cortar um tambor e colocar o seu filho adolescente lá dentro e colocar no telhado da casa, e o deixou há mais de mês lá. Ele pendurado, não tinha como sair, porque tinha arames farpados à sua volta, e até para comer ele tinha dificuldade. Sabe o que é isso, irmão? Esfriamento no amor. Estamos vendo aí através da mídia filhos matando pais para ficar com a herança. Hoje é até perigoso, irmão, o casal de velhinho ter só um filho. Um perigo. Não espera o momento dos velhinhos morrerem para pegar a herança. É perigoso trancar no guarda-roupa, ou como aquele que fez com o pai, furou a laje, criou uma laje, colocou o pai lá sem respirar, só tinha um buraquinho para um canudinho passar, e deixou o pai lá muitos anos. O pai tinha uma grande aposentadoria e o pai estava lá vários anos sem ver a luz do sol. Fez uma laje dessa grossura. Aí as polícias, o vídeo está aí, você pode conferir, está nas mídias sociais. Aí as polícias chegou e começou a quebrar a laje. A laje que ele fez no piso assim, fez a laje e deixou o pai lá de baixo. Filho fez isso. Eu não estou falando de estranhos, eu não estou falando de ladrões, de assassinos, eu estou falando de próprios filhos que estão fazendo isso com os pais. Olha para cá, cumprimento desta palavra: esfriamento no amor. Agora, imagine então esse amor na igreja, como tem se esfriado. Mas Jesus, só para terminar, ele diz: lembra-te, pois, verso 5, de onde caíste, ou lembra da sua falha, que é fatal. Lembra de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, lá no primórdio da sua fé. O que você fazia no começo, como você era diferente, orava mais, perdia culto? Jamais. Falava mal da vida alheia? Jamais. Punha a mão naquilo que não lhe pertence? Jamais. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque senão, quando não, se não fizeres isso, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E aí tem os versos 6 e 7 para terminar. Olha, tens porém isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Tem algumas coisinhas boas em vocês, que vocês aborrecem. Os nicolaítas tinha um discípulo que se chamava Nicolau, e que se desviou e que abriu uma seita, a seita dos nicolaítas, e dava trabalho aos verdadeiros profetas do Senhor. Aí o verso 7 é um verso de aconselhamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o Espírito fala através do quê? Dos pastores. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Onde é o paraíso de Deus? Terceiro céu. Fique em pé, vem até aqui, guerreira, em nome de Jesus. Próxima segunda-feira, qual é a segunda carta? Primeiro Éfeso e a outra Esmirna. Então a segunda carta nós vamos estar estudando na próxima segunda-feira. São 7 igrejas,
7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E segunda-feira estaremos falando sobre a igreja de Esmirna. Mais uma vez a paz do Senhor. Hoje as orações vai para Flora Novaes de Lapão, Bahia, pelo seu matrimônio, por Noé Nunes Ribeiro de Souza, pelo meu pai, que continua internado, pela irmã Denise e irmão Vital, Domingas por sua amiga Lena, que está hospitalizada com Covid. E aqui também eu estendo as nossas orações por todos os pastores, porque não está sendo fácil um pastor pastorear a sua igreja, manter a sua igreja aberta com os irmãos. Muitos já esfriaram na sua fé, muitos já debandaram, muitos já não creem mais na palavra do Senhor. E isso é muito triste para quem congrega, para quem está à frente do ministério. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Você que está conectado conosco é o nosso convidado para estar na próxima quarta-feira presencialmente conosco. Será a nossa grande cruzada Hope de fé e milagres. Se quiser deixar aquele banner aí só para os irmãos, tá? Grande cruzada Hope, venha estar aqui de corpo presente, porque Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem uma história linda para você. Amém? Levante sua mão. Pai, ao término desse culto, lemos aqui todos os pedidos e orações e pedimos que o Senhor faça uma visitação nesta noite de segunda-feira, e aonde estiver lares, famílias em ruínas, aonde estiver pessoas desesperadas, sem fé, caídas, prostrada, que o Senhor possa dar livramento, que o Senhor possa passar em revista, fazer uma visitação em todos os lares do Brasil. Abençoa os pedidos e orações, abençoa os irmãos que estão presentes nesse culto, que vieram adorar o teu nome. Nos dê um culto abençoado, deveras alegre na próxima quarta-feira, e que hoje todos saiam daqui de posse do milagre e da vitória. Muito obrigado por tudo. Abençoa a nossa querida Mongaguá, abençoa o nosso estado de São Paulo, abençoa o Brasil. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Levante a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos digam a uma só voz: amém. Deus abençoe a todos os irmãos e até a próxima quarta-feira às 19h15. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o Brasil.